Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaula do Brasil. Se liga só, meu companheiro, hoje nós iremos dar continuidade no nosso módulo de interpretação. E a aula de hoje é especial, que é o seguinte. Hoje eu vou mostrar para vocês os erros clássicos no entendimento do texto. Como assim? Eu vou mostrar o que é comum acontecer com um camarada que tem dificuldade na interpretação de um texto. E isso pode ser que aconteça com você. Então, nós vamos começar a entender quais são os erros comuns para poder tentar o quê? Evitá-los. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro erro comum é extrapolação. Quando eu brinco com vocês nos aulões, nas aulas, eu sempre faço uma analogia para mostrar para vocês a diferença de compreensão para interpretação. Lembram disso? Lembram disso? Eu até falo assim, ó, leia sempre o texto para saber do que se trata, faça uma leitura en passant primeiro. Até peço a vocês para fazer uma leitura em voz alta, para você ler mais devagar e poder compreender melhor o texto. Afinal de contas, se eu leio muito rápido, faço uma leitura mental apenas, eu posso dispersar. Não significa que isso vai acontecer obrigatoriamente contigo, mas é algo natural que aconteça. Então, para evitar, se isso acontece comigo, o que eu faço? Eu leio em voz alta para poder compreender melhor o texto. Aí depois, eu vou para o comando da questão, para saber se é uma questão de compreensão ou de interpretação. O que acontece com o comando da compreensão? Ela me joga para dentro do texto. E o que acontece com o comando da interpretação? Ela me joga um pouquinho para além do texto. O comando da questão de compreensão é de acordo com o texto, segundo o texto. E de interpretação, o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que. Sempre faço uma analogia com vocês dos camaradas que foram a um quiosque na praia. Lembra disso? Aí eu digo que o aluno não, né? Eu digo que o João e o Pedro estavam sentados num quiosque na Praia da Barra, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito. Até aí tudo bem. Aí eu pergunto, o que você compreende, o que você interpreta disso? Aí eu te digo, compreender, eu compreendo que são dois homens conversando. Agora, interpretar, deduzir, inferir, eu posso deduzir que são dois amigos conversando. Você vai falar, mas Sidney, estavam na praia, de sunguinha, tomando uma cerveja, eu acho que eles são dois namorados. Está extrapolando a interpretação. Não pode. E aí vamos entender com calma aqui o que é extrapolação, ó. O erro de extrapolação, como o próprio nome indica, acontece quando saímos do contexto. Tá vendo? Eles até poderiam ser namorados, mas o texto ainda não tinha mencionado nada sobre. Então, eu não posso extrapolar, eu não posso inferir se eles são dois namorados, porque o texto não mencionou nada sobre a sexualidade deles. Então, eu estou fazendo uma extrapolação. Só posso interpretar que são dois amigos. Afinal de contas, inimigos não poderiam ser. Se estão ali batendo um papo, tomando uma cerveja. Quando acrescentamos ideias que não estão presentes no texto, ao extrapolar, vamos além dos limites do texto, viajamos além de suas margens, fazemos outras associações, evocamos outros elementos, criamos a partir do que foi lido, deflagramos nossa imaginação e nossa memória, abandonando o texto que era o nosso objeto de interpretação. Então, no texto que eu apresentei a vocês, João e Pedro estavam tomando uma cerveja num boteco. Tudo bem que um estava de sunga branca, outro de sunga amarela, mas em que momento eu falei algo sobre a sexualidade para poder falar que eles eram dois namorados? Em nenhum. Então, você fez uma extrapolação. Foi muito além do que o texto disse. Passou das margens, dos limites. Olha um outro erro comum. A redução. A redução. Outro erro clássico em exercícios de entendimento de texto. Erro oposto à extrapolação é o que chamamos de redução ou particularização indevida. Neste caso, ao invés de sairmos do contexto, ao invés de acrescentarmos outros elementos, fazemos o inverso. Abordamos apenas uma parte, um detalhe, um aspecto do texto, dissociando-o do contexto. A redução consiste em privilegiarmos um elemento
ou uma relação que é verdadeiro, mas não é o suficiente diante do conjunto, ou então que se torna falso porque passa a ser descontextualizado. O mesmo exemplo, a mesma brincadeira que eu sempre faço dos dois homens, que eu acabei de fazer aqui agora com vocês. Então, tá o Pedro e o João na Praia da Barra, os dois sentados no quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo uma sardinha frita, o João de sunga branca e o Pedro de sunga amarela. Disse sunga branca e sunga amarela só para identificá-los. Aí o camarada diz, o texto fala sobre sardinha, fala sobre o universo dos peixes. Caramba, a sardinha foi só apenas um detalhe, foi só um fato que foi apresentado ali. Se eu disser que o texto fala apenas da sardinha, olha o tamanho da redução que eu estou fazendo. É óbvio que tinha ali uma sardinha, mas, não era o que o texto precisava para poder ser compreendido. Tranquilo? Vamos continuar. Contradição. O último erro clássico nas interpretações de texto, o mais grave de todos, é o da contradição. Por algum motivo, uma leitura desatenta, a não percepção de algumas relações, a incompreensão de um raciocínio, o esquecimento de uma ideia, a perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chegamos a uma conclusão contrária ao texto. Como esse erro tende a ser mais facilmente reconhecido, por apresentar ideias opostas às ideias expressas pelos textos, os testes de interpretação muitas vezes são organizados com uma espécie de armadilha. Uma alternativa apresenta muitas palavras do texto, apresenta até expressões inteiras do texto, mas com um sentido contrário. Um leitor desatento ou ansioso provavelmente escolherá essa alternativa por ser a mais parecida com o texto, por ser a que apresenta mais literalmente, mais ao pé da letra, elementos presentes no texto. Então, imagina o seguinte, vou mostrar para vocês dois casos. O que eu acabei de trabalhar aqui com as analogias, aí o aluno chega e diz que o Pedro e o João são inimigos. Caramba! Olha que contradição absurda. Como é que eu vou dizer que o Pedro e o João são inimigos se eles estão na praia, batendo um papo, tomando uma cerveja, comendo um peixe frito? É impossível. Então, isso é uma contradição. Mas a própria dica aqui do nosso material fala em relação a essas expressões que parecem ser literais, parecem estar ao pé da letra. Recentemente, uma prova do TJ fez isso. Ele colocou, olha o que o avaliador fez. Ele pediu para você afirmar aquilo de acordo com o texto, aquela que estava correta. E ele colocou várias alternativas. E uma foi praticamente copia e cola. Praticamente copia e cola. E aí, no meio daquela estrutura, ele modificou uma palavra. Uma palavra. O que aconteceu com a maioria dos alunos? Foi numa turma presencial que eu trabalhei isso. O que aconteceu? Eles erraram, porque estava muito parecido com o que estava no texto. E aí a falta de atenção fez com que eles não percebessem. Se eu não me engano, o termo era tipo, com certeza, e a outra supostamente. Então, com certeza não é a mesma coisa que suposto, não é? Então, ali foi a troca. E desta perspectiva, o aluno acabou errando porque fez o quê? Uma leitura desatenta. Então, fica ligado. E agora a gente vai começar a praticar, meu companheiro. Olha o primeiro exercício que a gente vai fazer aí, ó. Leia atentamente o texto que se segue, faça a primeira leitura, a de entrar em contato e depois faça a segunda leitura captando as ideias centrais. Como assim, ó? Vou te explicar. Uma técnica para você começar a interpretar bem textos é de cara fazer uma leitura para entrar em contato. De cara. Que eu sempre falo ao meu aluno que tem de ser uma leitura em voz alta. Na segunda leitura, já é uma leitura mais atenta, porque você já sabe do que se trata o texto. Você vai começar a destacar as ideias centrais.
e, se possível, os elementos de referência. Então, se você tem um pronome que está fazendo referência a um substantivo, você sublinha aquele pronome e envolve o substantivo. Se de alguma forma ali apareceu hipônimos e hiperônimos, ou seja, termos específicos e termos gerais, você também destaca para poder buscar o link de referência. E você sempre vai destacar aquilo que é mais importante. Então, vamos lá. Ó. Ele pediu aqui para fazer o seguinte, para captar as ideias centrais numa segunda leitura. Então, você que está em casa, você tem esse material e pode fazer isso 500 mil vezes. Como eu tenho de ser o mais objetivo possível, vamos tentar fazer o comando da questão, tá? Então, olha aqui. A tradição e o moderno. A tradição é importante. É democrática quando desempenha a função natural de prover a nova geração com conhecimentos das boas e mais experiências do passado. Isto é, a sua função de capacitá-la a aprender às custas dos erros passados a fim de os não repetir. Ou seja, de não repetir quem? Os erros. A tradição torna-se a ruína da democracia quando nega à geração mais nova a possibilidade de escolha, quando tenta ditar o que deve ser encarado como bom e como mal, sob novas condições de vida. Os tradicionalistas fácil e prontamente se esquecem de que perderam a capacidade de decidir o que não é tradição. Por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio não foi conseguido pela destruição do primeiro modelo. O aperfeiçoamento foi realizado com a preservação e o desenvolvimento do modelo primitivo, a par com um estágio mais avançado do conhecimento humano. O microscópio, do tempo de Pasteur, não capacita o pesquisador moderno a estudar uma virose. Suponha agora que o microscópio de Pasteur tivesse o poder e o descaramento de vetar o microscópio eletrônico. Os jovens não sentiriam nenhuma hostilidade para com a tradição, não teriam, na verdade, senão respeito por ela, se, sem se arriscar, pudessem dizer: isto nós o tomaremos de vocês porque é convincente, é justo, diz respeito também à nossa época e passível de desenvolvimento. Aquilo, entretanto, não podemos aceitar. Era útil e verdadeiro para o seu tempo, seria inútil para nós. E esses jovens deveriam preparar-se para ouvir dos seus filhos as mesmas palavras. Wilhelm, a revolução sexual. Aí agora faz o seguinte comigo. Eu fiz uma primeira leitura. Vamos fazer uma leitura mais atenta? Eu até senti vontade já no primeiro momento, mas observa, a tradição é importante. Foi a primeira coisa, foi a ideia central do meu texto. Ó, tem que captar a ideia central? Qual é a ideia central? A ideia central é que a tradição é importante. É democrática quando desempenha a sua função natural de prover a nova geração com conhecimentos das boas e mais experiências do passado. Isto é, a sua função de capacitá-la a aprender. Capacitar quem? As novas gerações, ó, às custas dos erros do passado, a fim de os não repetir. Então, a tradição, ela é democrática quando auxilia os mais jovens a não cometer os erros do passado, porque diante da experiência, daquelas experiências boas ou ruins, nós podemos filtrar e não cometer os erros do passado. Agora, a tradição, que é importante, torna-se a ruína da democracia quando nega à geração mais nova a possibilidade de escolha. E aí se liga,
Nesse contexto, quem nega, nega alguma coisa a alguém. Nega o quê? Nega a possibilidade de escolha a quem? A geração mais nova. Quando tenta ditar o que deve ser encarado como bom ou como mal sob novas condições de vida. Então, o que você tem hoje não vale de nada. É como mais ou menos se o teu pai ou o teu avô chegasse para você que curte funk. Ah, eu gosto de funk, eu gosto da MC Anitta, né? Aí ele falasse assim, ó, isso daí não presta, o que presta é Elis Regina e você não vai mais escutar funk, você vai escutar só Elis Regina. Fiz só uma pequena comparação do processo. Como, por exemplo, se o teu avô foi militar, aí você quer colocar um brinco, quer cortar o cabelo de forma invocada, aí ele fala assim, nananina não, brinco não é para homem, esse corte de cabelo aí não é para homem, você não pode fazer isso, porque na época do seu pai, na época do seu avô, não era assim. Então ele não está te dando a opção de escolha, ele está sendo o quê? Isto, e está ferindo a democracia. Os tradicionalistas fácil e prontamente se esquecem de que perderam a capacidade de decidir o que não é tradicional. Por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio não foi conseguido pela destruição do primeiro modelo. O aperfeiçoamento foi realizado com a preservação e o desenvolvimento do modelo primitivo, ou seja, do primeiro modelo, a par com um estágio mais avançado do conhecimento humano. Então, eles pegaram o primeiro modelo, só que a gente já estava mais o quê? Mais avançado nas pesquisas. E aí, um microscópio melhor foi utilizado, foi desenvolvido. O microscópio do tempo de Pasteur não capacita o pesquisador moderno a estudar uma virose. Supõe agora que o microscópio de Pasteur tivesse o poder e o descaramento de vetar o microscópio eletrônico. Caramba, imagina, com aquele microscópiozinho que a gente usa quando é criança. Será que ia dar para pegar uma virose, descobrir as doenças? É óbvio que não. Então vamos lá. Os jovens não sentiriam nenhuma hostilidade para com a tradição, não teriam, na verdade, senão respeito por ela, se sem se arriscar, pudessem dizer, isto nós o tomaremos de vocês, porque é convincente, é justo, diz respeito também à nossa época e é passível de desenvolvimento. Então, o camarada tem a opção de escolha, é democrático. Aquilo, entretanto, não podemos aceitar. Era útil e verdadeiro para o seu tempo, como aquelas roupas, aqueles penteados, seria inútil para nós. E esses jovens deveriam preparar-se para ouvir dos seus filhos as mesmas palavras, ou seja, o que eu falo hoje para o meu pai, o que o meu pai falava para o meu avô, eu tenho de estar preparado para escutar do meu filho. Ah, pai, isso daí é coisa de velho. Ah, pai, isso daí não serve para mim, não. Tenho de estar preparado. Pronto, e acabou. Cada um na sua época, escolhendo aquilo que lhe é mais agradável, que lhe é útil. Tranquilo? Então vamos lá. Observe alguns exemplos de extrapolação, redução e contradição muito frequentes na interpretação de textos. Diante desse texto que a gente acabou de interpretar, olha a extrapolação. O texto fala sobre o papel dos cientistas na sociedade e sobre a importância da ciência para a democracia, que é o melhor sistema de governo. Observa este pedaço. E aí, olha isso daqui. No primeiro caso, que foi o que eu acabei de apresentar, a afirmativa sai dos limites do texto. Volta-se para outro assunto. Papel dos cientistas na sociedade, ciência e democracia. Porque observa, o que o camarada está dizendo? Que o texto fala sobre o papel dos cientistas na sociedade, sobre a importância da ciência para a democracia, que é o melhor sistema de governo. Em nenhum momento isso foi mencionado no texto, que a democracia é o melhor sistema de governo. A gente até gosta,
Mas isso não foi mencionado. Agora, observa, o texto fala sobre o papel dos cientistas na sociedade e sobre a importância da ciência para a democracia. Isso foi muito além. O texto fala, na verdade, da tradição. É isso que o texto fala. E que, dependendo da situação, ela pode ser democrática, se eu deixar o camarada ter a opção de escolha. Afinal de contas, ela vai ser democrática, mostrando para as sociedades novas, diante da tradição, as experiências boas e ruins, para eu não cometer mais os erros do passado. Foi isso que foi dito no texto. E não isso daqui, ó. Não ficou falando só sobre o papel do cientista na sociedade, papapá. O camarada citou ali o microscópio, coisa e tal, o desenvolvimento e por aí foi. Mas isso aqui, ó, está indo muito além das margens do texto. Olha o segundo erro possível. O texto fala sobre a importância do microscópio, importante instrumento na investigação científica. O texto fala só disso. Aí, olha aqui. No segundo caso, reduz o texto à questão do microscópio, que é apenas um exemplo usado. Foi apenas um exemplo. O camarada só citou. Olha o outro erro. Contradição. O texto afirma que a tradição sempre é um empecilho para o desenvolvimento do conhecimento humano. No terceiro caso, conclui-se o oposto que o texto afirma. A tradição seria sempre um obstáculo. E foi isso que foi concluído no texto? Que a tradição é sempre um empecilho, sempre um obstáculo? Não. Ela pode ser muito produtiva. Ela só será negativa se o camarada quiser impor aquela tradição, aquele processo também para as novas gerações. Então, meu companheiro, no final das contas, se o camarada pegar a tradição e souber utilizar de forma adequada, isso é excelente para as novas gerações, porque vai fazer que o camarada vai fazer com que o camarada não cometa os erros do passado. É para isso que a gente estuda história, para não cometer os erros do passado. É ou não é? Então vamos lá. Exercício 2. Ao analisar um texto dissertativo, identifique inicialmente o argumento principal, aquele que fundamenta a opinião exposta. Em seguida, identifique as consequências decorrentes do que está sendo afirmado e, por fim, a conclusão, que é a reafirmação do argumento principal. Então, vamos lá. Basicamente, o camarada trabalhou a estrutura do texto dissertativo, em que tem uma opinião exposta, que é a ideia central, que é o tópico frasal. Aí você tem os argumentos que sustentam essa ideia e, para finalizar, você tem a conclusão, que é uma retomada, uma reafirmação daquela ideia principal. Até aí tudo bem. Então vamos lá. O mistério. O mistério. O que podemos experimentar de mais belo é um mistério. Então isso daqui, ó, é a opinião exposta. O camarada tem uma ideia e ele diz que o mais belo que nós podemos experimentar é um mistério. Tranquilo. Ele quem? O mistério é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Então isso daqui, ó, é o principal argumento da minha opinião. Porque quando eu digo que podemos experimentar de mais belo é um mistério, e aí logo em seguida eu digo que o mistério é a fonte de toda a arte e de toda a ciência verdadeira, ah, meu companheiro, isso é um argumento muito forte. Eu vou gostar de experimentar o mistério. Aí ele continua, ó. Aquele que for alheio a essa emoção, aquele que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. Aquele quem? Qualquer um, está fora do texto. É uma referência que serve para alguém. Tranquilo? Então, aquele que for alheio a essa emoção,
Aquele que que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. O que fez nascer a religião, e aí vamos lá, ó, o que fez nascer a religião foi essa vivência do mistério. Embora mesclado de terror, saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo profundamente racional e radiantemente belo. Algo que compreenderemos apenas em forma muito rudimentar. Que é quem? O próprio processo da religião, né? Essa coisa divina. É esta a experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa. Neste sentido, é unicamente neste sentido pertenço aos homens profundamente religiosos. Albert Einstein, como vejo o mundo. Afinal de contas, é um texto que, de certa forma, defende o quê? O divino. De certa forma, defende o divino. Porque o cientista, ele é, muitas das vezes, ateu, contra o divino. E o que o Einstein afirmava? Que alguma coisa há além disso que tem aqui. Ou seja, tem um divino. Porque para ter o Big Bang, teve um divino, né? A força, a natureza, o cosmos, tem algo maior. E então é basicamente isso que ele disse. Ele disse que ele se sente religioso porque ele se sente, na verdade, né? Vamos lá, vamos para os erros e aí a gente vai matando em cima do texto. Olha o que a gente tem aqui, ó. Uma extrapolação possível. O texto fala sobre a importância de Deus e da religião e sobre o mistério da criação do universo. Foi sobre isso, basicamente, que o texto falou. O texto afirma que todo cientista precisa ser artista e religioso para compreender a natureza. Foi isso que ele disse. Quando ele diz ali, ó. Aqui, ó. O que podemos experimentar de mais belo é o mistério. Ele é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Então, meu companheiro, o cientista e o artista, eles precisam desta religião para quê? Para compreender a natureza. Então, o texto afirma que todo cientista precisa ser artista e religioso para poder compreender a natureza. Olha o próximo erro, um erro de redução. O texto afirma que o terror fez nascer a religião. O texto afirma que a nossa compreensão dos fenômenos ainda é muito elementar. Porque aí é o seguinte, se liga só nessa parte. Será que o texto afirma, ó, como está aqui, o texto afirma que o terror fez nascer a religião? Vamos lá, vamos olhar, ó. O que fez nascer a religião foi essa vivência do mistério. Embora mesclado de terror. Tinha terror em algumas situações. Mas não foi isso que fez nascer a religião. O que fez nascer a religião? Fez nascer a vivência do mistério. Isso é que fez com que nascesse a religião. Beleza. Agora, olha a contradição. O texto afirma que quem experimenta o mistério está com os olhos fechados e não consegue compreender a natureza. Muito pelo contrário, o texto afirma que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte e para a ciência. Entenderam direitinho? Então, agora que você já entendeu quais são os principais erros, extrapolação, redução e contradição, vamos dar uma olhada aqui rápida, básica, no comando para você ter anotado. E depois a gente vai fazer umas questõezinhas, tá? Olha aí, ó.
Diferença de interpretar para compreender. Como eu sempre digo a vocês, compreender é aquilo que está dentro do texto e interpretar é aquilo que vai além do texto. Interpretar significa inferir, deduzir, concluir os implícitos. Comandos das questões de interpretar. Através do texto, infere-se que é possível deduzir que o autor permite concluir que. Qual é a intenção do autor ao afirmar que? Agora, olha o comando da questão de compreensão. Compreender significa entender o que está escrito. Então, olha lá a diferença. Interpretar significa inferir, deduzir, concluir. Ou seja, eu tenho o texto e eu vou além. Concluir é apenas entender o que está escrito. Então, está dentro do texto. Comandos. O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. O narrador afirma. E por aí vai. Então, meu companheiro, é importante você entender o que é compreender e o que é interpretar, tá? Agora, vamos brincar e vamos fazer exercícios de... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então, convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site lá Concursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet. Apenas R$ 75,00 por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá